Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar aqui os entes da geometria e vamos entender um pouco sobre os ângulos. É importante que para essa aula vocês estejam com o livro aberto, no capítulo 8, nas páginas 226 a 230. Bom, o que seria ângulo? Por que o surgimento dessa ideia e qual a importância disso? Observem aqui essas duas figuras e percebam que elas estão em tempos diferentes. Então, essas figuras, elas nos dão a ideia de ângulos. Essa ideia já é muito antiga, desde antes de o homem construir as pirâmides. Ele já havia utilizado o ângulo. Então, quando o homem construiu aqui essas pirâmides, ele já utilizava ângulos, certo? Para fazer aqui, ó, cada topo da pirâmide em relação ao solo. Então, aqui na pirâmide você vê muitos ângulos, certo? Vou até destacar aqui alguns para vocês, ó. Você pode ver ângulo aqui. Deixa eu mudar a cor para vocês verem melhor, certo? Então, aqui na pirâmide você consegue visualizar vários ângulos, tá? E não deixa de acontecer também no que foi construído aqui mais recentemente, né? Depois essa noção, ela foi utilizada por astrônomos, físicos, navegadores, arquitetos e vários outros profissionais aí que utilizam de ângulos para construir excelentes arquiteturas, né? Hoje se utiliza muito no cotidiano, quando você vai traçar as ruas da cidade, quando se tem viadutos, até mesmo o salto de um sapato. Então, tudo que você visualiza ângulos, certo? Aqui na pirâmide também, nessa construção aqui, você tem vários ângulos aqui. Posso até destacar alguns para vocês, ó. Aqui eu consigo enxergar um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo, certo? Ó. Aqui você tem vários ângulos na figura, nessa figura arquitetônica. Aqui tem ângulo, aqui tem ângulos, certo? Então, para construir uma arquitetura dessa, você precisa ter o conhecimento básico desse ente da geometria que a gente chama de ângulo. Mas o que é ângulo? Como podemos definir, né, geometricamente a situação do ângulo? Ângulo é a abertura que existe entre a união de duas semirretas de mesma origem. Então, vejam só. Aqui, gente, ó, de O até A, esse aqui é o que a gente chama de semirreta. Lembra que eu expliquei para vocês que semirreta é aquela que começa, mas ela não termina? Pronto. Então, aqui eu tenho essa semirreta. OB é outra semirreta. O ponto de encontro dessas duas semirretas é o ponto que a gente chama de origem. É onde forma aqui, ó, o ângulo. Nesse caso aqui, a notação do ângulo é o ângulo AOB. Observe que ele é escrito dessa forma, ó, AOB, com um chapeuzinho aqui, ó, em cima do O. Por que em cima do O? Porque o O indica aqui a origem, certo? Então, a notação pode ser A ou B, como pode ser B ou A. Poderia ler assim, ó, B, O, A. Não importa, é o mesmo ângulo, que a gente chama aqui de ângulo alfa, né? Usando a letra grega do alfabeto. Os elementos do ângulo. Eu tenho o vértice. Quem é o vértice? É o ponto O, o ponto de origem aqui, ó. A gente chama de vértice. E os lados. Quem são os lados do meu ângulo? São as semirretas. Eu tenho a semirreta OA e a semirreta OB. Então, aqui, gente, eu tenho um ângulo, né, que a gente necessariamente faz esse arcozinho aqui indicando o ângulo. Mas a notação dele é AOB, o BOA e o vértice, que é o ponto O, e os lados que são as semirretas, certo? Então, isso aqui, definindo geometricamente, é um ângulo. Então, como é que eu faço para medir o ângulo? A gente usa o instrumento que a gente chama de transferidor, né? Existe o transferidor de meia volta, né? Que ele marca aqui 180 graus, como também tem o transferidor de 360 graus.
Então, a unidade de medida do ângulo é o grau. Então, uma circunferência, né, que é esse caso aqui, ó, que é uma circunferência, ela mede aqui 360 graus, pois 1 grau é a fração da circunferência que foi dividida em 360 partes iguais, certo? Então, aqui eu tenho 360 partes iguais em graus. Aqui eu tenho de meia volta, a metade de 360, 180. Então, aqui eu tenho um ângulo de 180 graus, né? E aí você usa ele para construir, né? Fazer a medida de alguns ângulos. Vejam só, o centro do transferidor, né? Tá marcando aqui nesse ponto O, ponto de origem, o vértice, alinhou com o restante da reta, certo? E aí indicou aqui, ó, 40 graus. Então, foi feita aqui a construção desse ângulo aqui de 40 graus, né? Então, essa construção a gente já fez em sala e vocês entendem como usar o transferidor, certo? Então, aqui é só para vocês entenderem que o instrumento que a gente usa para medir ângulo, para construir ângulo, é o chamado transferidor, certo? Então, vamos entender aqui a classificação dos ângulos, né? Existem alguns ângulos que são bem utilizados e eles surgiram aí com grande necessidade, né? Principalmente para a construção de algumas casas, como você pode ver aqui o exemplo, né? E são medidas que são fundamentais para o estudo de ângulos. Por exemplo, entender os ângulos retos. Como eu sei que o ângulo ele é reto? O ângulo é reto, gente, ó, observe que aqui ele está bem retinho, ó. Utilizando aqui uma casa, né, por exemplo, o esquadro. E quando é que ele é reto? Quando ele mede exatamente 90 graus. Sempre que tiver esse quadradinho aqui, ó, é porque o ângulo está indicando 90 graus. Então, por exemplo, para a nossa notação da própria geometria. Aqui eu tenho um ângulo MON, chapeuzinho em cima do O, né? Porque o vértice é aqui, a origem. E esse ângulo aqui, ele mede exatamente 90 graus. Então, com esse ângulo de 90 graus, se utiliza-se através de um esquadro, que ele mede 90 graus, e com isso se constrói casas, pirâmides, prédios e várias outras situações do nosso cotidiano. Então, lembra aí, ângulo reto é igual a 90 graus, ele mede exatamente 90 graus. O ângulo agudo. O ângulo agudo, gente, é aquele ângulo que vai ser menor que 90 graus, certo? Então, imagina aí ponte agudo. Ele vai tentar fazer com que essa ponta aqui ela fique bem fininha, certo? Então, aqui, ó, ele é menor que 90 graus. O nosso ângulo aqui ele é menor que 90 graus. Onde é que é usado esses ângulos agudos? Por exemplo, em uma escada, ó. Observe aqui que você tem uma escada, certo? Para que você possa subir a escada, imagina aí você subir a escada com um ângulo reto, né? A escada seria bem aqui, ó. Não seria possível, ela precisa inclinar um pouco. Se ela inclina um pouco, ela é menor que 90 graus. E se ela é menor que 90 graus, a gente chama de ângulo agudo, certo? E aqui da mesma forma, né? A nomeação, notação do ângulo MON, chapeuzinho em cima do O, certo? Que é o ponto vértice aqui. E você tem aí um ângulo menor que 90 graus. Tranquilo? Próximo ângulo aqui, gente, dentro das classificações, é o ângulo obtuso. O que seria um ângulo obtuso? É aquele ângulo que ele vai ser maior que 90 graus, certo? Então, aqui, ó, tem exemplos de ângulos obtusos. Observe que ele não é menor, não está inclinado para a direita, como também ele não está reto. Ele está inclinadozinho para a esquerda. Então, esse ângulo aqui, ele vai ser maior que 90 graus. Olha ele maior aqui, ó. O ângulo MON, né, o acento em cima do O aqui, para indicar que é a origem. Esse ângulo aqui, gente, ele está sendo maior que 90 graus. Se ele é maior que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. Quando eu falo maior que 90 graus, gente, eu estou falando de ângulos de 91, 92, 93 até, certo? É maior que 90. Então, a gente chama ele de ângulo obtuso. E o
o nosso próximo ângulo aqui é o que a gente chama de ângulo raso. O que é um ângulo raso? É aquele ângulo que chega a 180 graus, que também é chamado como ângulo de meia volta, né? Então, você observa que eu tenho o mesmo ângulo aqui, ó, com a mesma notação, MON, sendo que O é o meu vértice, é o meu ponto de origem, e aqui eu estou formando, ó, um ângulo de 180 graus, certo? É o que a gente chama de ângulo raso. Vejamos aqui alguns exemplos em que podemos aplicar a classificação dos ângulos, né? A gente classifica os ângulos em reto, agudo, obtuso e raso. Então, olha só. Observe os ângulos formados pelos ponteiros de um relógio e classifique-os. Então, vejam só. Aqui é como se fosse um relógio, ó. Tá aqui a volta, né? E aqui tá a marcação de algumas horas. Então, vamos analisar o ângulo que está em destaque, né? Nesse caso aqui, ele destacou esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele é reto, ele é agudo, ele é obtuso, ele é raso. Nesse caso aqui, você tem um ângulo obtuso. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ele é maior que 90 graus. Então, temos um ângulo obtuso. Aqui, ó, lembra que eu falei sempre que tem um quadradinho, significa que o ângulo aqui ele é de 90 graus. Se ele é de 90 graus, esse ângulo aqui ele é um ângulo reto, certo? Aqui, ó, o ângulo que ele está aqui destacando. Olha só, se ele dá aqui essa volta, ó, essa meia volta, como que a gente chama um ângulo de meia volta? O ângulo raso. Aqui eu tenho exatamente 180 graus. E esse ângulozinho aqui que está em destaque, esse aqui, ele é um ângulo maior, menor, igual a 90. Nesse caso aqui, ele é um ângulo menor que 90 graus. Se ele é um ângulo menor que 90 graus, eu tenho um ângulo agudo, certo? Aquele lá da escada. E aqui? Bom, aqui não aparece nenhum ângulo, concordam comigo? Observe que os ângulos aqui foram destacados, ó, com essa região aqui azul. Aqui eu não tenho nada. Se eu não tenho nada, né, tá necessariamente um ponteiro em cima do outro, então aqui eu tenho um ângulo nulo, né? Zero, não tem ângulo aqui nesse caso. Tranquilo? Segundo exemplo, dê a classificação correta dos ângulos a seguir. Classificação que eu falei para você, gente, é classificar em reto, raso, agudo e obtuso. Então, ó, esse ângulo aqui, ó, tá vendo o risco aqui em azul? Ele é o quê? Ele não é menor que 90 graus? Se ele é menor, a gente chama de ângulo agudo. Esse ângulo aqui, ó, ele é maior que 90 graus. Se ele é maior que 90 graus, a gente chama de ângulo obtuso. E esse ângulo aqui, ó, que dá essa meia volta, um ângulo de meia volta, a gente chama de ângulo raso, que é necessariamente aqui 180 graus. Tranquilo? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos e até a nossa próxima aula.